há uma verdade que quase ninguém quer ouvir. O momento mais perigoso da vida não é quando você desaba, chora, se revolta ou sente que não aguenta mais. O momento mais perigoso é quando nada disso acontece. É quando a alma para de gritar e você chama isso de maturidade. É quando a dor deixa de pedir socorro, não porque foi compreendida, mas porque foi esquecida. E esse talvez seja o engano mais sofisticado do nosso tempo. Acreditar que a ausência de conflito interior significa paz, quando muitas vezes ela significa apenas cansaço profundo. Nós crescemos ouvindo que o ideal é chegar a um estado em que nada mais nos abale, como se a grande vitória da existência fosse tornar-se imune à rejeição, à perda, ao fracasso, ao medo, à dúvida. Mas há algo profundamente desumano nessa fantasia. Uma vida sem abalo não é necessariamente uma vida sábia. Às vezes, é apenas uma vida que já se afastou demais de si mesma. Por isso, este percurso é menos sobre eliminar a dor e mais sobre discernir o que o silêncio interior realmente significa. Porque existe uma serenidade que fortalece, mas também existe um silêncio que corrói. E saber distinguir um do outro pode mudar a forma como você sofre, escolhe, ama, resiste e continua. Os antigos estoicos falavam muito sobre domínio de si. Mas quem os lê superficialmente, imagina que eles ensinavam uma espécie de frieza ideal. Não ensinavam. O que eles procuravam era lucidez. Não a destruição da emoção, mas a recusa em ser escravo dela. Isso é muito diferente. O homem livre não é aquele que nada sente. É aquele que não entrega seu centro a tudo o que sente. Essa diferença é decisiva. Porque uma pessoa que já não se perturba com nada pode parecer forte, quando na verdade apenas se tornou distante de si. E uma pessoa que ainda sofre, mas observa seu sofrimento com honestidade, pode estar mais viva, mais desperta e mais próxima da paz do que imagina. Pense em alguém que passou anos esperando reconhecimento, no trabalho, nos afetos, na família, na vida. Esperou ser visto, compreendido, valorizado. No início isso doía. Havia frustração, raiva, uma espécie de clamor íntimo. Depois de muito tempo, porém, essa pessoa para de esperar. E quase todos ao redor dizem, agora sim, amadureceu. Mas será? Ou talvez ela apenas tenha enterrado uma parte legítima de si para sobreviver. Nem todo desapego é sabedoria. Às vezes, o que chamamos de desapego é só a forma socialmente aceitável da desistência. Essa é a primeira ruptura necessária. Nem todo silêncio interior merece ser celebrado. Há silêncios que são frutos de compreensão, e há silêncios que nascem da exaustão. Um nasce da integração, o outro da quebra. Um alarga a alma, o outro a estreita. O problema é que, por fora, ambos podem parecer iguais. A pessoa continua trabalhando, sorrindo, cumprindo horários, respondendo mensagens, resolvendo tarefas. Tudo permanece funcional. Mas funcionalidade não é plenitude. Há vidas inteiras mantidas de pé apenas pela força do hábito. E o hábito, quando não é examinado, consegue imitar até a paz. É por isso que tanta gente confunde anestesia com equilíbrio. A rotina moderna ajuda nessa confusão. Ela oferece distrações suficientes para que você não precise se escutar com profundidade. Há sempre uma tela acesa, uma demanda urgente, uma notificação, um conteúdo, um ruído. O mundo nos dá incontáveis maneiras de permanecer ocupados e pouquíssimas razões para permanecer presentes. E a presença, quase sempre, cobra um preço. Quando você para de se distrair, escuta o que evitou durante muito tempo. Escuta o cansaço que fingia ser disciplina. Escuta a tristeza que chamava de praticidade. Escuta o medo que é aprendido a vestir as roupas elegantes da razão. Aqui está outra verdade incômoda. Muitas vezes, o que você chama de clareza é apenas defesa. Você diz que não cria expectativas, mas talvez tenha medo de se decepcionar de novo. Diz que não precisa de ninguém, mas talvez tenha se cansado de pedir o que nunca recebeu. Diz que aprendeu a controlar as emoções, mas talvez só tenha perdido intimidade com elas. O ser humano possui uma habilidade extraordinária para transformar feridas em identidades. E depois, chamar essa identidade de personalidade, de filosofia de vida, de modo maduro de existir.
Os estoicos insistiam em separar aquilo que depende de nós daquilo que não depende. É um princípio poderoso, mas também severo, porque ele nos obriga a admitir que não controlamos a resposta do mundo, apenas a qualidade da nossa presença diante dela. Não controlamos o amor recebido, o reconhecimento oferecido, o tempo perdido, a injustiça sofrida. Mas ainda podemos controlar se nos tornaremos amargos, cínicos ou lúcidos. E essa é uma escolha mais difícil do que parece, porque o cinismo dá uma sensação imediata de proteção. Ele poupa a ingenuidade, mas também empobrece a alma. Veja um exemplo muito comum. Alguém se entrega a uma relação, tenta com honestidade, suporta ambiguidades, espera reciprocidade, insiste além do razoável, depois fracassa. Em seguida promete a si mesmo que nunca mais será tão vulnerável. Parece uma decisão inteligente. Só que aos poucos essa pessoa deixa de ser seletiva e passa a ser inacessível. Deixa de ser prudente e passa a ser fechada. Deixa de ter critério e passa a ter medo. A ferida antiga continua governando. Apenas mudou de linguagem. Esse é o problema de toda dor não examinada. Ela continua ativa mesmo quando já não faz barulho. Se você percebe isso em si, não significa fraqueza, significa percepção. E perceber é sempre o começo de alguma libertação. A pior prisão não é aquela em que você sofre intensamente. É aquela em que se adapta tanto ao desconforto que deixa de reconhecê-lo como prisão. A alma humana suporta quase tudo, e esse é ao mesmo tempo o seu poder e o seu risco. Ela suporta humilhação, rotina vazia, vínculos medíocres, trabalhos que a diminuem, silêncios que a secam. Mas o fato de suportar não significa que deva continuar ali. É neste ponto que muitas vidas se bifurcam. Algumas pessoas entendem o próprio cansaço como um chamado à lucidez. Outras o interpretam como prova de que sentir demais é o problema. E então escolhem se endurecer. Só que endurecer não é o mesmo que fortalecer. Uma pedra não sofre, mas também não floresce. O fortalecimento verdadeiro não elimina a sensibilidade, ele lhe dá direção. Não suprime a dor, dá a ela um lugar. Não extingue o medo, impede que ele governe. Se esta reflexão toca algo real em você, permaneça por aqui. Inscreva-se no canal e deixe nos comentários uma pergunta ou um silêncio que a sua vida ainda não conseguiu nomear. Às vezes, aquilo que começa como comentário termina como descoberta. Há uma crença moderna muito difundida de que o objetivo da vida interior é sentir-se bem. Mas os grandes espíritos, de diferentes épocas, suspeitaram dessa ideia. Eles perceberam que viver bem não é o mesmo que sentir-se bem o tempo todo. Às vezes, viver bem exige atravessar estados desconfortáveis sem abandonar a própria dignidade. Exige olhar para dentro sem dramatização, mas também sem fuga. Exige dizer a si mesmo: isto dói, mas eu não vou me trair para deixar de sentir. Essa talvez seja uma das definições mais discretas de coragem. Coragem, aliás, não é um excesso de força. Muitas vezes é só a recusa em continuar dormindo por dentro. Há pessoas extremamente eficientes, admiradas, ocupadas, produtivas, que estão profundamente adormecidas. Fazem tudo o que se espera delas, mas quase nada que as reconcilie consigo. Não se trata de largar tudo, nem de romantizar rupturas. A vida real é mais sóbria do que isso. Trata-se antes de perceber onde você deixou de ser inteiro. Em que parte da sua rotina você começou a funcionar sem presença. Em que conversa você já não diz o que sabe. Em que escolha você troca a verdade por conveniência. Em que ponto sua paz dependeu demais de evitar conflitos necessários. A filosofia, quando realmente entra na vida, não chega como ornamento intelectual. Ela chega como uma forma mais limpa de suportar a realidade. Não é um conjunto de frases bonitas para momentos difíceis. É uma disciplina do olhar. Ela ensina que liberdade não é fazer tudo o que se quer, mas não ser arrastado por tudo o que se teme. Ensina que paz não é ausência de sofrimento, mas uma relação menos servil com ele. Ensina que significado não é algo encontrado pronto, mas algo construído na maneira como suportamos, escolhemos e persistimos. Por isso, o fracasso precisa ser revisto. Quase todos o temem, porque o associam à prova definitiva da própria insuficiência.
Mas em muitos casos, o fracasso apenas revela a fragilidade de uma imagem que já precisava cair. O que dói não é só perder. É descobrir que baseávamos a identidade em algo instável. Um cargo, uma relação, uma aprovação, uma expectativa. Quando isso se rompe, a alma grita. E talvez deva gritar. O erro começa quando, em vez de escutar esse grito, tentamos silenciá-lo o mais rápido possível para voltar à superfície. Mas há verdades que só aparecem quando não corremos para anestesiá-las. Imagine alguém que perde o emprego depois de anos. No primeiro momento vem o choque, depois o medo, depois a vergonha. E no meio disso tudo, uma pergunta inesperada: eu apenas cumpria? Essa pergunta pode ser devastadora, mas também pode ser inaugural. Porque nem sempre a perda nos destrói. Às vezes ela nos retira do torpor. Nem sempre o colapso representa o fim de algo valioso. Às vezes representa o fim de uma mentira funcional. Aqui surge outra inversão necessária. Nem tudo que estabiliza sustenta, e nem tudo que desorganiza destrói. Há pessoas organizadas por fora e arruinadas por dentro. Há fases caóticas que, apesar de dolorosas, devolvem a autenticidade. A vida não se mede apenas pela ordem visível, mas pela verdade íntima. E a verdade íntima raramente se instala sem perturbar alguma estrutura antiga. Talvez por isso tantas pessoas sintam ansiedade mesmo quando, externamente, tudo parece estar bem. A ansiedade nem sempre é simples fraqueza emocional. Às vezes, ela é o sintoma de uma vida em desacordo consigo mesma. Um corpo dizendo que a linguagem ainda não conseguiu formular. Uma alma pressionando contra os limites de uma existência demasiado estreita. Evidentemente, nem toda ansiedade carrega um sentido nobre. Ela também pode exigir cuidado clínico, apoio, tratamento. Mas mesmo quando há tratamento, ainda permanece uma pergunta filosófica. O que em mim está pedindo uma forma mais verdadeira de viver? A filosofia estoica não nega a vulnerabilidade humana, ela organiza. Diz com firmeza que o sofrimento aumenta quando exigimos do mundo aquilo que o mundo não prometeu. Exigimos permanência do que é transitório, justiça plena do que é imperfeito, segurança absoluta do que é instável. Sofremos então duas vezes, pela perda em si e pela revolta de que a vida não tenha obedecido ao nosso desejo. Isso não elimina a dor, mas a torna menos cega. Quando aceitamos a natureza incerta da existência, deixamos de tomar cada golpe como uma ofensa pessoal do universo. E isso já é uma forma de paz. Mas cuidado, aceitar a realidade não é curvar-se a qualquer realidade. Este é outro erro frequente. Há quem transforme resignação em virtude porque tem medo da ação. Aceitar o que não controla não significa tolerar passivamente o que pode mudar. A sabedoria está em discernir. Há dores que precisam ser suportadas. Há estruturas que precisam ser rompidas. Há dias em que a coragem está em aguentar. Há outros em que está em sair. E ninguém pode fazer esse discernimento por você. A alma, quando para de gritar, às vezes não está em paz. Está apenas cansada de pedir uma mudança que você insiste em adiar. E toda mudança adiada cobra juros interiores. Primeiro, você sacrifica um pouco da verdade para manter a estabilidade. Depois, sacrifica um pouco da alegria. Depois, um pouco da presença. Até que um dia já não sabe bem o que perdeu. Apenas sente que algo essencial foi ficando pelo caminho. Esse é o custo invisível das pequenas traições diárias contra si mesmo. Entretanto, há uma saída sóbria para isso. Ela não é grandiosa nem cinematográfica. Não começa com uma transformação instantânea. Começa com honestidade, com a coragem de admitir, sem enfeites, onde a sua vida se tornou automática. Onde você usa o excesso de distração para não sentir. Onde chama de paz o que é medo de se mover. Onde chama de maturidade o que é desistência afetiva. Onde chama de realismo o que é pobreza de esperança. Depois da honestidade, vem algo ainda mais raro, a disposição de tolerar o desconforto do despertar. Porque acordar por dentro não traz alívio imediato. Ao contrário, muitas vezes traz luto. Você percebe quanto tempo viveu distante de si, quantas decisões foram tomadas por medo, quanto afeto foi reprimido,
Quantas palavras foram engolidas, quantos dias foram apenas administrados. Isso pesa. Mas é um peso fértil. É o peso de quem voltou a sentir o próprio passo. E então, aos poucos, uma nova relação com a vida se torna possível. Você não busca mais uma existência sem dor, mas uma existência sem falsidade. Não pede mais garantias absolutas, mas firmeza suficiente para atravessar a incerteza. Não tenta dominar tudo, mas aprende a não abandonar o que depende de você. O caráter, a atenção, a integridade, a resposta. E essa mudança é imensa, mesmo quando quase invisível, porque é aí que nasce uma paz mais profunda. Não a paz de quem se anestesiou, mas a de quem já não precisa fugir de si. No fim, talvez a verdadeira serenidade não seja o desaparecimento do grito, mas a capacidade de escutá-lo sem se desesperar, de compreendê-lo sem lhe obedecer cegamente, de reconhecer que há momentos em que a alma protesta, porque ainda está viva, porque ainda recusa a falsidade, porque ainda deseja sentido. O grito, então, deixa de ser inimigo, torna-se sinal, torna-se passagem, torna-se prova de que algo em você ainda não aceitou morrer por conveniência. E talvez seja isso que mais nos falte lembrar. Nem sempre a cura chega quando a dor termina. Às vezes ela começa justamente quando você para de fugir do que a dor estava tentando dizer. Porque o contrário da paz não é o sofrimento. O contrário da paz é viver tanto tempo longe de si mesmo que, quando a alma finalmente se cala, você já não sabe se encontrou descanso ou se apenas esqueceu quem era.